Olá, meninos e meninas. Então, como é que estão? E espero que estejam a preparar-se para hoje desenharem através da vossa imaginação. Eu tenho um exercício para todos e eu confesso que estou um pouquinho desiludido com uma coisa, que é eu preciso mesmo, para eu vos ensinar eficientemente, eu preciso que vocês reajam. Portanto, não se tornem neste grupo de voyeurs que estão assim a olhar e não fazem nada. Portanto, eu tenho tido muita pouca resposta, muito pouco diálogo durante as aulas e muitos poucos trabalhos têm sido submetidos. Houve pessoas que submeteram pinturas e desenhos e eu estou grato, e elas também, porque tiveram, não é? Tiveram comentários mais acertados para o nível delas, mas eu preciso de pelo menos quadriplicar a quantidade de interação que estou a ter, porque senão, como eu disse na semana passada, não vale a pena estar a fazer as aulas ao vivo. Mais vale eu pré-gravá-las e acabou, não é? Nós estamos a gravar ao vivo para vocês poderem fazer perguntas. Nós estamos a gravar ao vivo também para vocês poderem mostrar o que estão a fazer. E então, depois de vos ter dado nas orelhas, vamos então começar com a aula de hoje. E a temática vai ser muito variada. Eu tinha planeado fazer uma aula de pintura e desenho, não vai acontecer outra vez por uma razão muito simples: é que hoje temos tanto que falar e eu vou preferir que vocês desenhem através da vossa imaginação. Portanto, não precisam de aula para isso. Prestem agora atenção a outras coisas que nós vamos falar, não é? Vamos começar por este livro. É um livro absolutamente fantástico que ainda não está traduzido para português, que eu saiba, mas é uma coisa linda, 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 e foi escrita pelo David Cole. E o David Coles é meu amigo no Facebook. Ele é australiano e é dono de uma marca de tintas que se chama Langridge, uma marca muito boa. Eu recomendo todas as cores ao óleo da Langridge, exceto, claro, aquelas que contêm branco de zinco, porque vão estalar. Mas pronto. Mas tirando esse pormenor, e não me recordo agora se ele vende vermelho da Lizarina ou não, mas se vender, não comprem. De resto, eu gosto mesmo, mesmo, mesmo da marca Langridge. E ele escreveu este livro fabuloso sobre a história dos pigmentos, a história das cores. Então vamos aqui abrir o livro. A fotografia é linda. Este livro está muito bem fotografado. Para um livro que fala de pigmentos, o design gráfico está incrível. E então temos a introdução, os cristais, os pigmentos, cá está o David, né? E uma coisa que eu vou fazer... as mãos cheias de pigmentos, espero que não seja tóxico, não deve ser. Portanto, a fotografia do livro é muito boa. Vamos começar pelos pigmentos mesmo. Olhem para o espetáculo de imagens que estão neste livro. Eu recomendo este livro, mesmo que vocês não leiam o texto, as imagens são tão bonitas e são tão artísticas que vale a pena adquirirem um livro. O capítulo do azul, vermelho, por aí fora, o roxo, o amarelo, o laranja, o verde, por aí fora. E agora vamos começar com os pigmentos mesmo, as primeiras cores de todas, a pré-história. Recordam-se quando eu fiz aquela aula na semana passada sobre o Paleolítico? Portanto, pré-história mesmo, não é? O início da arte. Para quem não viu, as aulas estão sempre todas no YouTube. Portanto, se escreverem Nelson Ferreira Aulas de Arte, acham o meu canal, subscrevam. Sem subscrever é uma chatice. Nunca sabem se perderam alguma aula ou não, porque há aulas que eu gravo só para o YouTube. Subscrevam e vão ver a aula do Paleolítico que eu fiz a semana passada. E eu falei da palete que era usada no Paleolítico, que só estas cores eram usadas. Portanto, é o branco e o preto, o vermelho acastanhado e o amarelo acastanhado. Estas são as únicas cores do Paleolítico. Então, como estão a ver, vocês têm aqui os ocres, temos o branco tipo gesso, não é? Ou o giz. Temos o branco, o preto, e agora reparem numa curiosidade: temos o branco de osso, mas também temos o preto de osso. O mesmo osso faz duas cores, como é óbvio, o branco e o preto. Depois temos os azuis antigos, cores lindíssimas, como o azul egípcio,
toda a história está escrita, não é? O ouro ou pimento, esta cor é extremamente tóxica, é à base de arsénico e portanto era usada para imitar ouro, mas sem se gastar dinheiro em ouro. O realgar, temos imensas cores. O vermelho de chumbo, esta cor é muito usada ainda hoje na Índia, quando se pinta aqui na testa. E eu fiquei absolutamente. Quando eu cheguei aos templos da Índia e vi vermelho de chumbo a ser vendido livremente para as pessoas usarem como quiserem, e muitas vezes até atiram aquele pigmento no ar, quando eles fazem aquelas festividades com muita cor, que eles atiram pigmentos no ar. Alguns desses pigmentos são tóxicos. E pronto, a minha. Eu decidi, isto é uma decisão, decidi acreditar que se eles não morrem, nós também não morreremos. Mas é tóxico. Portanto, eu não recomendo vermelho de chumbo assim, atirado livremente no ar ou pintado na pele. Depois temos este azul lindíssimo que é feito através do cobre. Quando o cobre esverdeia, ganha a patina, não é? Isto é feito com vinagre. O verdete, não é? Depois temos pigmentos lindíssimos. Olhem só para as cores desta rocha. Que coisa fabulosa. A fotografia é mesmo linda. Cores medievais. Esta vem de um inseto. Depois o preto que vem da madeira, não é? Neste caso das vinhas. É madeira de... como é que se diz? Como é que se diz a planta? A planta que dá as uvas. Agora tive uma branca. Escrevam, por favor. Tive uma... Videira. Não me estava a lembrar. Este também vem do inseto. O sangue de dragão. Mas que nome espetacular. Não é? O nome é lindo. O sangue de dragão. Portanto, estas cores medievais. E isto são histórias absolutamente incríveis. Absolutamente incríveis. Este era usado para violinos, para tingir a madeira e fazer a cor mais encarniçada. O lápis lazuli, que representava o próprio céu na alquimia medieval, porque eles acreditavam que esta pedra tinha caído do firmamento celeste. Porquê? Porque tem o azul do céu, tem o branco das nuvens e tem pontinhos amarelos que faz lembrar estrelas. É fabuloso como as cores tinham este simbolismo. Depois vou mostrar este pigmento que é à base de estanho e de chumbo, portanto é um amarelo medieval. É fantástico, também é tóxico, claro, como quase todas as cores da Idade Média, mas este amarelo era fantástico para pintar empastos. Portanto, empastos são empastamentos, é quando vocês aplicam a tinta de óleo muito espessa, e este amarelo na Idade Média era usado para imitar ouro. Portanto, se olharem para as pinturas do Gótico Final, por exemplo, os painéis de São Vicente, que estão no Museu de Arte Antiga, uma pintura fabulosa, e se olharem para as roupas das figuras principais, vão ver que alguns desses tecidos eram brocados a ouro. E, portanto, o pintor, para representar o ouro, não usou ouro. O pintor usou cores, Nuno Gonçalves, né? Esperemos. Mas sim, foi pintado por Nuno Gonçalves, os painéis de São Vicente. E ele usava uma tinta amarela espessa, muito provavelmente era esta. Eu não li análises químicas, mas quase certeza que era este amarelo, em que ele pintava as linhas dos tecidos. Os fios dos tecidos eram pintados neste amarelo e era pintado de forma espessa, deixava-se secar e depois de estar seco passava-se uma velatura por cima de um amarelo transparente e parece mesmo ouro. Portanto, ao olho humano, quando a gente vê a pintura, parece mesmo que eles estão a usar roupas douradas e na realidade não, era um pigmento amarelo claro, altamente tóxico. Depois temos o vermelhão. O vermelhão tinha um simbolismo muito forte também na alquimia árabe e medieval e por aí fora, porque o vermelhão representa a união de dois elementos opostos na tabela da alquimia, não é? Se vocês estão aqui a ver, é o enxofre, está aqui amarelo,
E este líquido prateado é o mercúrio. É quase como se fosse um masculino e o feminino. E através desta união dos polos opostos, segundo a alquimia, através desta fusão sexual, é essa a palavra, porque na alquimia isso era visto mesmo como uma união entre masculino e feminino. Se misturarem enxofre com mercúrio em quantidades certas e depois aquecerem debaixo da terra, como era feito, cavava-se um buraco na terra, um buraco bem fundo, acendia-se uma fogueira até que toda a lenha se consumisse e ficasse uma braseira. Portanto, ficavam as brasas quentes. A seguir punha-se um vaso, não é? Que tinha lá dentro o mercúrio e o enxofre, e o vaso era tapado com a tampa, e a seguir enterrava-se tudo. Portanto, o vaso ficava ali no vácuo e ia receber o calor das brasas ainda quentes. Passado um tempo, ouvia-se uma explosão. Quando a explosão se ouvia, o alquimista sabia que estava tudo pronto. Ele desenterrava o vaso, retirava-o, e quando abria a tampa tinha este pigmento vermelho, um vermelho incrível, que é o vermelhão. Também é tóxico, porque é à base de mercúrio. A Irmã Soledade escreveu, e como se chama? Como se chama o quê? Está a falar do quê? Por favor, escrevam sempre frases completas, porque senão eu não sei do que é que estão a falar. Como se chama o quê? O pigmento? Ou algum dos pigmentos que falámos antes? Ou como se chama... Talvez como se chama o livro, não é? O livro chama-se Cromatopia, mas não, que eu saiba, não está disponível em português. É um livro que está em inglês. E por isso eu estou a contar-vos algumas das histórias. Para quem não souber falar inglês, pelo menos aprende qualquer coisa hoje. Depois temos o esmalte, que era um pigmento azul, também lindíssimo. O açafrão. Quem é que nunca comeu açafrão? Portanto, os pigmentos não têm que ser todos tóxicos. Alguns são comestíveis. São comestíveis, mas eu não recomendo açafrão em arte porque tende a desbotar. Não é uma cor muito permanente. Portanto, tende a desbotar. Temos muitas cores aqui, portanto eu não vou gastar o vosso tempo. Até a grafite aparece, não é? Porque é um pigmento importante. O amarelo de Nápoles também é tóxico. Depois temos tintas usadas em escrita, em caligrafia. Isto é lindo, 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 lindo. A fotografia do livro é simplesmente fabulosa. Eu gosto muito de como este livro foi feito. Muito mesmo. Cá temos os nossos choques, não é? Que dão a tinta sépia. São tão bons os choques, principalmente com a tinta. Eu sou daqueles que acredita que choco grelhado deve ser com tinta, para ficarmos com a boca toda preta e os dentes e a língua e por aí fora. Tem que ser com tinta. Tintas feitas à base de nós, que é esta tinta aqui, serve para escrita. Temos muitas coisas neste livro. Muitas coisas mesmo. Eu não vou gastar agora muito tempo. Isto é tudo à base de plantas e de insetos. Depois temos cores misteriosas. Cores misteriosas. Por exemplo, o amarelo indiano. Estão a ver o pigmento, esta bola amarela? O amarelo indiano vem ou não vem da urina das vacas? Escrevam a vossa opinião. O amarelo indiano, há quem diga que vem da urina das vacas que são alimentadas com folhas de manga. Folhas de mangueira, não é? Portanto, eles... Há assim uma série de... Pois é, Cristina, é uma pena muitos destes livros não estarem traduzidos para português. A língua portuguesa é talvez a quinta maior do mundo, não é? Se eu não estou em erro. Mas infelizmente o nosso mercado editorial não... Pronto, ainda não... Acho que portugueses, brasileiros, angolanos, moçambicanos, etc. não estão a ler que chega. Portanto, nós não somos um mercado apetecível, apesar de ser um mercado com tantos falantes. Temos que admitir e temos que ser verdadeiros. Não somos povos que leem muito. Não somos mesmo.
Não sei quais são as estatísticas em Portugal de momento. A última vez que eu vi era dos números mais baixos da Europa toda. E nem vamos falar da qualidade dos livros. Portanto, as estatísticas era só se leu um livro este ano. A esmagadora maioria da população nem um livro leu. Isto é muito grave. O Brasil deve ser ainda bem pior. Angola, Moçambique também. Portanto, não é um mercado apelativo para as editoras, porque não se lê. Não se lê. É mesmo uma pena. E Cristina, na última aula disse que sim. Disse que sim o quê? Escrevam, por favor, frases completas. Eu não sei do que é que estão a falar. Manuela, é verdade, os livros são caros. Mas não é desculpa, porque as bibliotecas têm livros de graça. É simplesmente falta de amor por livros. Os portugueses têm imenso dinheiro para o futebol, têm imenso dinheiro para esse tipo de porcarias. Os carros não são maus em Portugal. Portanto, a nossa frota de carros até é bastante boa. Mas depois não há dinheiro para livros, não é? E as bibliotecas têm livros gratuitos. Portanto, não sei se é uma questão monetária. Portanto, agradeço, Cristina. Na última aula disse que sim. O quê? Escrevam sempre frases completas, porque senão eu não sei do que é que estão a falar. E para concluir... o castanho de múmia. O castanho de múmia. Vocês estão aqui a ver uma múmia egípcia. Deve ser de um gato, ou de uma coisa assim parecida, mas costumavam ser humanas. E que a tinta era feita de múmias. Ouçam só, de múmias que eram moídas até ficarem em pó. Ou seja, há imensas pinturas europeias que, se vocês fizerem análises químicas à pintura, são restos humanos, restos mortais, usados para pintar. Principalmente no século XVIII e XIX usava-se muito o castanho de múmia. Pois é, Cristina, era mesmo urina. O segredo está revelado. O segredo está revelado. E vamos terminar. Deem-me mais 2 minutos, está bem? Que este livro é mesmo muito bom. Olhem que lindo. A fotografia é fantástica. O azul da Prússia. Antes e depois. São coisas lindas. A esmeralda. O verde esmeralda. Estou a falar de esmeraldas a sério. Estou a brincar. Não é esmeralda. Mas chama-se verde esmeralda. O verde esmeralda era tão tóxico que pensa-se que foi isso que matou o Napoleão. Morreram milhares de pessoas por causa do verde esmeralda, porque ficou na moda pintarem-se as casas no século XIX com aquele tom de verde que vocês estão aqui a ver, portanto com o verde de esmeralda. Pintavam-se as casas, só que há um problema com a umidade. Essa tinta liberta gases tóxicos. E, portanto, montes de gente morreu. O pior de tudo foi quando entrou na moda, estava na moda usar vestidos tingidos de verde de esmeralda, que são à base de arsénico. Os pigmentos que constituem os verdes de esmeralda são à base de arsénico. Depois temos o azul de cobalto, temos o ultramarino, não é? Temos uma série de cores. Os cádmios, há vários tons. O azul, cerúleo. Por aí fora. Vamos só... Pronto. Cores modernas. Olhem a fotografia. Isto custa a ver com os reflexos, mas as fotografias são mesmo muito bonitas. Custa muito a ver com os reflexos. Os pigmentos que são usados em pintura. E depois temos toda uma série de substâncias fluorescentes. Puseram aqui uma lâmpada a gozar, né? Na brincadeira. São as cores fluorescentes e fotoluminescentes. A coisa mais linda que eu vi na vida em termos de natureza, talvez, foi o mar do Oman à noite. Eu fui há muitos anos atrás. E no sul do Oman há uma reserva natural chamada Ras Madraka. E era de noite. Eu fui com o meu amigo Tó Luís. Isto foi na passagem de ano, ainda me lembro. E nós parámos o carro nessa reserva natural. Não havia lua. E quando olhamos para o mar, quando as ondas rebentavam, o mar parecia que tinha fogo de artifício.
porque era fosforescente, ou seja, a água brilhava no escuro, mas brilhava. É um efeito químico que se gera quando há movimento na água. Portanto, quando há agitação, geram-se faíscas. Faíscas de um azul turquesa muito vivo, que se vê extremamente bem de noite. Uma coisa fabulosa. Mas dá para fazer tinta assim também. E vou-vos deixar com isto. Portanto, um livro altamente recomendado. A Chromatopia. E vamos ver se temos mais questões. Penso que não. Então vou saltar para a fase seguinte. Eu agora vou ler algumas partes deste livro, um livro de referência, que eu também estou a ler porque nem toda a gente lê inglês. E mais uma vez não está editado em português, acho eu. Se calhar está. Este está editado em português. Mas há uma pergunta que eu quero colocar-vos hoje e que tem a ver com... E eu quero, por favor, que toda a gente que esteja a assistir este vídeo neste momento, todas as pessoas que estão a assistir, e eu sei quantas são, eu quero que, por favor, todas escrevam um comentário a tentar responder a esta pergunta que eu vou fazer agora. Está bem? Todas. Isto não é um grupo de voyeurs. Quais são os ingredientes da pintura? Portanto, em música, nós falamos em tom, não é? Em tonalidade. Falamos portanto, em tom, em ritmo e em timbre. Tom é se é dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, por aí fora. Qual é a nota? Timbre é que tipo de som? É uma flauta ou é um violino? Podem estar ambos a tocar a mesma nota, mas soam diferente. E depois temos o ritmo. É um som longo ou curto? Não é? É duração. E por aí fora. Portanto, toda a música que existe, na história da música, foi feita com estes 3 ingredientes. Se depois tivermos vários sons em simultâneo, temos também a harmonia, não é? Que tipo de harmonias é que foram escolhidas? Os acordes, são vários sons ao mesmo tempo. Mas não há música sem som e não há som sem tom, timbre e duração. Estão a perceber? Estes são os 3 ingredientes da música e do som em geral. Agora eu gostava que vocês me dissessem o mesmo em relação à pintura. Quais são os ingredientes da pintura? Nós temos que ser visualmente alfabetizados, porque nós somos analfabetos. Nós temos que ser alfabetizados. Isto é um curso de alfabetização visual. Está bem? Portanto, Manuela, a altura e a intensidade aplicada ao som, correto? Agora vamos falar do mesmo aplicado à pintura. Quais são os ingredientes da pintura? Ou seja, não há pintura se não houver... E agora escrevam, não estou a falar de tinta, não estou a falar disso. Estou a falar de, por exemplo, luz e sombra, ou cor, ou textura. Escrevam alguns ingredientes e a seguir nós vamos debater algumas ideias, está bem? Porque vocês hoje vão desenhar a partir da imaginação. E antes de começarem a desenhar a partir da imaginação, eu quero que vocês decidam quais são os ingredientes que vão usar no vosso projeto, no vosso esboço, está bem? Então escrevam, por favor. E eu vou passar para mais um capítulozinho aqui. E como sempre eu estou a traduzir do inglês, portanto perdoem-me alguma hesitação enquanto eu ler. Mas os textos que eu vou ler têm a ver com a magia do artista e como os artistas criaram este mundo inesperado para quem não é artístico ou para quem não é artista. Vamos agora ao Japão do século XIX, vamos para Hokusai. E agora vou ler traduzindo do inglês. Histórias do Oriente... Como é que se diz em português? Far East. Portanto, do Oriente distante, não é? Estamos a falar de China e Japão. Far East. Histórias do Oriente usam o mesmo tipo de temática, mas com uma ênfase diferente. Portanto, a temática agora não interessa porque tem a ver com o resto do texto que estava antes e que nós não estamos a ler.
É dito de Hokusai que ele esboçava a pintura de um galo num instantinho. Uma pintura que tinha sido encomendada muitos anos antes. Ele fazia esta pintura, o esboço, em poucos minutos, debaixo de um olhar de um cliente impaciente, um cliente zangado, que tinha esperado muitos anos pela pintura. O cliente, não é? Estava zangado. E Hokusai mostrava... E Hokusai fazia a pintura à frente do cliente, enraivecido, não é? Hokusai desenhava aquilo num instante, em poucos minutos. Mas quando o cliente o questionava e perguntava porquê é que não me deste a pintura antes, Hokusai abria um livro, um diário gráfico, e mostrava centenas de esboços de um galo até se ter tornado perfeito. Portanto, a ideia é que a perfeição consegue-se à custa de muito trabalho. Hokusai foi o artista mais famoso do Japão no estrangeiro. É aquele que pintou a onda. Portanto, é uma gravura que representa uma onda tipo um tsunami do século XIX, né? E foi feita por Hokusai. É a gravura mais famosa do Japão no estrangeiro. Depois diz aqui que a velocidade é o resultado da prática e também da competência por parte do mestre. Essa ideia também foi expressa por artistas do Ocidente exatamente da mesma maneira. Portanto, o artista Whistler, que foi um artista do século XIX, defendeu essa ideia em tribunal para prevenir que uma das suas pinturas fosse reavaliada. Sim, acho que podemos dizer em português, reavaliada. Portanto, ele não queria que o preço da pintura mudasse, porque houve um cliente que levou a tribunal e disse que a pintura devia ser muito mais barata, porque Whistler fez aquela pintura num instante. E, portanto, o cliente só queria pagar pelo tempo que o Whistler demorou a fazer a pintura. Mas o Whistler respondeu que o cliente não deve pagar pelo tempo que demorou a fazer a pintura, deve pagar pelas décadas que demoraram a criar um Whistler. Portanto, as décadas de treino e de mestria é que têm que ser taxadas. O Whistler é rápido porque é bom, e é bom porque treinou durante décadas. Estão a perceber a ideia, não é? Depois, as histórias relacionadas com excentricidades de artistas, que são muitas histórias. Eu vou agora remeter-vos à Idade Média, à Itália, a Giotto, e uma história muito famosa que eu já contei aqui, mas nem toda a gente viu as aulas anteriores. Já agora, vão mesmo ao meu YouTube, Nelson Ferreira Aulas de Arte, e subscrevam. Se vocês não subscreverem, não vão poder ver todas as aulas que eu faço e podem perder algumas. Portanto, o Giotto, quando o Papa estava à procura do melhor pintor da Itália, o Papa mandou emissários, mandou especialistas de arte. E quando chegaram ao estúdio do Giotto e pediram ao Giotto que fizesse a sua melhor pintura, houve assim como é que é de explicar? Uma confusão. Porque quando eles pediram a melhor pintura ao Giotto que morava em Pádua, o Giotto desenhou um círculo e disse: deem isto ao Papa. Ora, quando todas as pinturas da Itália, pinturas lindas enviadas por mestres muito conceituados, chegaram ao Vaticano e o Papa começou a analisar qual era o melhor pintor, quando o Papa olhou para o círculo que o Giotto tinha feito, o Papa perguntou: quem se atreveu a enviar este círculo? E os especialistas de arte responderam: foi um pintor chamado Giotto de Pádua. E o Papa perguntou: como é que ele desenhou o círculo? Ele usou um compasso? E eles responderam: não. Quando nós pedimos a sua melhor pintura, ele desenhou um círculo e disse: deem ao Papa. Então aí o Papa concluiu: ele é o melhor pintor da Itália. Tragam-no para fazer a próxima pintura. É um mito. É claro que esta história nunca aconteceu, porque se vocês olharem para as pinturas do Giotto, todos os círculos estão tortos. Ele não era particularmente bom a pintar círculos. Mas estes mitos propagam-se e mais uma vez revelam que
Há maneiras de demonstrar a superioridade do artista sem o artista ter que se esforçar muito. Um círculo revela logo a superioridade do artista que sabe desenhar, não é? Não é do artista conceptual. E depois, deixem-me ler aqui alguns dos comentários que foram escritos. Já estou a começar a receber comentários. Inês Hilário, sim, perspectiva pode ser um dos ingredientes. A perspectiva ou a ausência de. É uma escolha. Muito bem. Depois, Doris, cor. Temos a intensidade, a matiz, a luz e a sombra. Glória, muito bem. Portanto, vocês podem decidir fazer pinturas com ou sem intensidade de cor, ou seja, com ou sem cromaticidade, com ou sem saturação. Estão a perceber a ideia, não é? Podem fazer uma pintura de cores muito garridas, muito fortes, ou então o oposto, uma pintura mais acinzentada, com cores menos vivas. Ambos estão corretos, vai depender do tema. Há temas que pedem cores fortes, há temas que pedem cores mais suaves, mais mortas até. Há temas que até pedem preto e branco puro. Depois temos o matiz, sim. Uma pintura em tons de vermelho dá um efeito muito diferente de uma pintura em tons de amarelo. Portanto, a escolha do matiz. Temos a luz e a sombra. Portanto, uma pintura muito clara dá uma sensação diferente de uma pintura muito escura. Mais uma vez, não há aqui certo ou errado. Há certos temas que pedem por pinturas claras e há temas que pedem por pinturas escuras. Enquanto eu estou a ler os comentários, eu gostava que escrevessem mais coisas também. Escrevam, por exemplo, como é que vocês definem a arte do Renascimento. Ou seja, escolham os ingredientes que definem o Renascimento. A seguir escrevam assim, Renascimento, 2 pontos. E a seguir, o que é que faz uma pintura do Renascimento? Em termos de ingredientes visuais. Depois façam o mesmo para o Impressionismo. Impressionismo, 2 pontos. Escrevam. O que é que faz a ideia de impressionismo? Quando olham para uma pintura e sabem logo que é impressionista, sabem logo porquê. O que é que está lá nessa pintura que faz com que pareça logo impressionista? E finalmente façam o mesmo para o expressionismo. O que é que define o expressionismo em termos de ingredientes? Vamos continuando. Contraste. A vossa pintura pode ter alto contraste ou baixo contraste. Mais uma vez, vão criar sentimentos diferentes. Depois temos outras coisas que ninguém está a falar. Vocês só estão a falar de cores. Manuela, graças a Deus, estou aqui a ver algumas novidades. Transparência ou opacidade. Portanto, se a tinta é opaca ou transparente, cria efeitos visuais diferentes. Muito bem. A forma é muito vago, vamos ser mais específicos. Portanto, a forma pode ser realista ou abstrata. Ou então, se preferirem, a forma pode ser arredondada ou angular. Por exemplo, uma pintura feita com formas bicudas, tipo agulhas, dá uma sensação muito mais agressiva, não é? Do que uma pintura feita com formas arredondadas e fofinhas. Portanto, o tipo de contorno muda logo a mensagem da pintura. A transparência e opacidade, a densidade. Sim, a densidade pode-se aplicar a muitas coisas. Vou-vos dar só um exemplo. A densidade de detalhes. A vossa pintura pode estar cheia de pormenores, ser maximalista, ou pode ser formas muito, muito, muito simples, sem pormenor nenhum. Minimalismo. Mais uma vez, isso vai criar mensagens diferentes, não é? Tudo está correto. Depois temos Irmã Soledade. Sim, primeiro deve estar bem o desenho, as formas, e depois é que se deve pintar as sombras e as luzes. Sim, na pintura clássica, sem dúvida. Em quase todo o tipo de pintura, aliás. Mas eu quero mais ingredientes. Eu vou-vos dar mais alguns. Por exemplo, equilibrado ou desequilibrado. Uma composição equilibrada. Ou então uma composição totalmente caótica. Ambas têm o seu lugar. Se vocês estiverem a pintar uma cena bélica,
de guerra, vocês não vão querer uma composição serena e equilibrada. Não. Vocês vão querer uma pintura angustiada, se calhar com muitas formas bicudas ou com muitas espirais, para criar um efeito vertiginoso, não é? Vão querer o tipo de cores. Pensem bem no tipo de cores que vão usar para representar a guerra. Pensem antes de pintar. Faz sentido o que eu estou a dizer. Mais ingredientes. Focado ou desfocado? Vocês querem uma pintura em que tudo esteja nítido? Ou uma pintura em que tudo esteja desfocado, como se fosse nevoeiro? Ou então um intermédio. Partes focadas e partes desfocadas. Outro exemplo. Previsível ou imprevisível? Vou explicar melhor. Vocês querem uma pintura que toda a folha seja feita com o mesmo tipo de técnica, com o mesmo aspecto, ou seja, previsível? Ou querem lá pelo meio, de repente, e sem ninguém estar à espera, colocar um borrão que é feito numa técnica totalmente diferente e tem um aspecto totalmente diferente do resto da pintura, ou seja, imprevisível. Ou o contrário, não é? Podem ter uma pintura só à base de borrões e depois de repente lá no meio ter um pormenor que seja pintado de forma clássica. O que eu quero dizer é que vocês têm que tomar estas decisões antes de criarem uma pintura. Faz sentido o que eu estou a dizer? Ora, eu continuo extremamente desiludido com o número de pessoas que está a escrever uma resposta. Há muita gente que está a ver a aula e que não está a escrever nada. Eu não estou contente. É que não estou mesmo. Portanto, por favor, escrevam mesmo que esteja mal. Não tenham medo. Quanto muito, está mal. Mas qual é o problema? Estaria mal de qualquer forma, mesmo que vocês não escrevessem. Portanto, mais vale escreverem e saberem que está mal, assim aprendem logo. Está bem? Ora, vou ler mais um... este foi escrito pelo Leonardo da Vinci. E temos aqui uma história muito engraçada, que foi um padre aspergiu água benta numa pintura que ainda não estava acabada. E o que aconteceu foi que a água benta estragou a pintura. Porque a tinta começou a escorrer. Então o artista ficou super, super zangado. E então o padre respondeu ao artista, pediu ao artista para não ficar chateado com ele, porque todas as boas ações seriam pagas 100 vezes mais por Deus. Portanto, Deus iria recompensar o artista 100 vezes pela boa ação de aspergir água benta numa pintura que não estava preparada para receber água. Então, o artista decidiu que ia fazer com que as palavras do padre se tornassem verdadeiras. 100 vezes mais, não é? Ele foi ao parapeito da janela do andar de cima e quando o padre estava a sair, o artista atirou um balde cheio de água ao padre porque as boas ações do padre foram recompensadas 100 vezes mais. Portanto, isto é uma história cómica do Leonardo da Vinci que ele escreveu, ele viu. E são histórias do passado que mostram que as excentricidades dos artistas eram aceitáveis nas sociedades, parcialmente porque acreditava-se que os artistas pintavam por inspiração divina. Portanto, os artistas era como se fossem um canal místico e como tal podiam ser excêntricos e como tal muitas das coisas que não seriam perdoadas ao comum dos mortais eram perdoadas aos artistas. Não só perdoadas, como até acarinhadas através destas histórias, não é? Que ficaram para a posteridade. Depois tenho aqui mais umas anedotas que implicam artistas. Mas antes de ler, vou ler alguns dos comentários. Manuela, o Renascimento é a perfeição das formas, os detalhes, as velaturas. Sim e não. Sim e não. O Renascimento não é particularmente detalhado. Se nós olharmos para as pinturas do Renascimento ao pé, não costumamos ver muitos detalhes. Por exemplo, se olhar para a Mona Lisa,
o Leonardo da Vinci não pintou os poros da pele, nem as pequeninas rugas, nem os cabelos um por um. Não é fotorrealismo. Não há detalhe visto ao pé, mas parece detalhado visto ao longe. Faz sentido o que eu estou a dizer? Portanto, a arte do Renascimento é sucinta, mas não parece simplificada. Porque eles pintavam tão bem que eles sabiam o que incluir ou não numa pintura sem estragar o efeito. Mas sim, nós temos uma perfeição de formas, velaturas, sem dúvida. As velaturas também continuam mais tarde, no Barroco. Depois a Doris escreveu que o Renascimento temos o volume, a ideia de volume, e de claro-escuro. Muito bem, o chiaroscuro, do Leonardo da Vinci, mais uma vez. É claro que o claro-escuro vai ser ainda mais intensificado na arte do Barroco. Portanto, no Barroco é que vamos ter aquela luz dramática, não é? Em que os claros são muito claros e os escuros são muito escuros. Mas no Renascimento temos o claro-escuro, sem dúvida. Depois a Inês escreveu o impressionismo. Tem a ver com luz, sim. Portanto, geralmente as pinturas impressionistas tendem a ser claras. Tendem a ser em tons pastel. É raro haver pinturas impressionistas escuras. Ao contrário do Barroco, que tende a ser escuro. E sim, no impressionismo temos figuras com contornos pouco definidos. Muito bem. Portanto, visto ao pé, vêm-se as pinceladas e a pintura é esbatida. A pintura parece quase nevoeiro. Portanto, o impressionismo é uma impressão, como o nome diz. Os pintores impressionistas não estavam a tentar pintar a realidade, mas de forma nenhuma. Eles sabiam pintar a realidade se quisessem, não era o seu objetivo. Como o nome diz, eles estão a tentar pintar, ou estão, porque ainda há pintores impressionistas. Os pintores impressionistas estão a tentar pintar a primeira impressão. Portanto, vamos imaginar, Inês, pintura de um retrato. Quando nós olhamos para o modelo, qual é a primeira impressão que temos do modelo? Os primeiros 2 segundos, não mais. Nesses 2 segundos não dá para ver pormenores, não dá tempo. O nosso olho ainda está a focar e ainda estamos a tentar perceber o que é que está à nossa frente. Os 2 primeiros segundos são determinantes para decidir como pintar no estilo do impressionismo. E a partir daí, tudo o que nós vamos pintar é só essa primeira impressão e nada mais. Não adicionem detalhes, porque os detalhes só aparecem passados esses 2 segundos. Estão a perceber a ideia, não é? Depois temos... a Glória disse um tema muito importante no Renascimento, que é o equilíbrio. Exatamente. Nós no Renascimento não temos desequilíbrio. As composições são muito equilibradas. Doris, o impressionismo é o uso de cores que não refletem a realidade à luz do sol. Sim, eles estavam a tentar captar a luz do sol e as cores não eram muito realistas por essa razão que eu disse antes. Só temos 2 segundos para perceber o que está à nossa frente e tentamos pintar essa primeira impressão. Essa primeira impressão é sempre muito diferente de uma segunda ou terceira impressão. Quanto mais tempo nós gastamos a olhar para um objeto, melhor vemos. E os impressionistas não estavam à procura de hiperrealismo. Estavam sim à procura de primeiras impressões. Depois a Glória escreveu, finalmente o expressionismo, aqui vamos nós. Sim, no expressionismo, Glória, muito bem, tendemos a ver cores vincadas, portanto cores berrantes. E pergunta para a turma, no expressionismo, vêm-se ou não as pinceladas? Escrevam. No impressionismo, vêm-se ou não as pinceladas? Escrevam. E no Renascimento, vêm-se ou não as pinceladas? Escrevam, por favor, tá bom? Por falar em pinceladas, outro ingrediente da pintura é texturado ou é absolutamente liso? E textura pode significar muitas coisas. Pode ser desde textura visual, ou seja, vêm-se as pinceladas, não é? Ou então textura mesmo, em que a tinta é aplicada de forma espessa, de modo a ver-se como a tinta foi aplicada, em termos de volume, não é?
Portanto, temos textura ou ausência de textura. É outro dos ingredientes da pintura. Há muitos ingredientes. Para a semana eu talvez vos dê uma lista completa para vocês começarem a pensar. Está bem? Pensem muito antes de pintar. Pensem mesmo muito antes de pintar. E depois, quando pintarem, pintem aquilo que vocês decidiram antes de começar a pintura. Está bem? Custe o que custar. Façam uma decisão que é: eu quero criar esta pintura. Por exemplo, cores esquizofrénicas e ácidas, uma composição desequilibrada, com formas bicudas e muito clara. E com uma mancha no canto superior direito desfocada. Tudo o resto é focado e bicudo, mas depois tem ali um borrão desfocado. Quero que seja abstrata, quero que seja... Estão a perceber a ideia? Decidam, escrevam os ingredientes. E é como se fosse uma receita de culinária. Escrevam os ingredientes. Escuro, azulado, texturado. Escrevam. E a seguir pintem ou desenhem, cingindo-se exclusivamente àquilo que vocês decidiram. Não mudem de ideias. Está bem? Porque o cérebro humano é uma atrapalhada, e se vocês estiverem sempre a seguir a última ideia que tiveram, vocês nunca vão estar felizes com pintura nenhuma. Escrevam e a seguir façam. Portanto, no impressionismo vêm-se as pinceladas, sim senhor. E Doris, pequenas pinceladas ou grandes. Depende do artista. Por exemplo, os nenúfares do Monet são grandes pinceladas. Enquanto que há artistas que trabalhavam com pinceladas mais pequeninas. Principalmente no caso dos pontilhistas, que eles não são impressionistas, não é? São pós-impressionistas, mas no pontilhismo, que se pintava com pontinhos. Outro ingrediente. Ponto, linha ou mancha. Vocês querem que a vossa pintura seja à base de pontos, de linhas ou de manchas. E porquê? Pensem, por exemplo, nas linhas. Vou agora só falar de linhas, que é para podermos continuar. Até a direção das linhas vai mudar o impacto da vossa pintura, a impressão. Vou-vos dar um exemplo. Se vocês sombrearem com linhas exclusivamente horizontais, ou seja, quase todas as pinceladas no quadro são horizontais, vão criar um efeito de grande calma, como se estivessem a olhar para a linha do horizonte. A calma é quase um soporífero, ou seja, uma pintura com muitas horizontais é extremamente estável. Uma pintura com verticais cria um efeito diferente. E pode ser a mesma pintura, o mesmo tema, as mesmas cores, tudo igual. Mudem só a direção das linhas. Façam essa experiência. Quando tiverem tempo, façam 2 esboços, um ao lado do outro. Exatamente a mesma forma, as mesmas cores, o mesmo tom, tudo igual. Mas num, sombreiem com linhas horizontais e no outro, sombreiem com linhas verticais. Geralmente a vertical vai criar uma ideia de imponência. Quase como os troncos de árvores muito altas. Não é? É sublime, é imponente. O horizontal é o contrário, é uma ideia de estabilidade. A diagonal já traz outro tipo de ritmo. A diagonal dá a ideia de movimento. Se vocês desenharem tudo com linhas diagonais, principalmente se forem sempre na mesma direção, vão criar um ritmo que dá a ideia de movimento. Como se fosse a chuva a cair junto com o vento. E como está vento enquanto a chuva cai na diagonal. Estão a perceber? Cria uma ideia de movimento. E depois, se as linhas forem entrecruzadas e em vários sentidos e direções, mais uma vez, vai dar um ritmo muito distinto do que se todas as linhas forem paralelas. Por favor, desenhem isso. Desenhem 4 esboços em que no primeiro usam só horizontais, no segundo usam só verticais, no terceiro usam só diagonais e finalmente no quarto usam entrelaçado. E vejam
como a mesma imagem vai criar 4 mensagens diferentes, consoante o tipo de linha que vocês optaram. Está bem? Depois não temos mais comentários. Então, onde é que estão os comentários do resto das pessoas? Vá lá, escrevam. Expressionismo. Vêem-se ou não as pinceladas? Vêem-se. Que tipo de cores? Garridas, cores fortes. E por aí fora. E então agora estamos quase a concluir a aula. Eu quero só ler-vos mais 2 histórias deste livro, não é? Quando um homem... Algumas são bem cómicas. Quando um cliente queixou-se ao artista Bartolo Giorgi, portanto, o cliente tinha encomendado uma pintura com uma paisagem. E o cliente queixou-se a Bartolo Giorgi que havia muito poucos passarinhos nessa paisagem. O Bartolo Giorgi respondeu que os pássaros tinham fugido porque os empregados desse cliente tinham deixado as janelas abertas. Depois, temos aqui uma muito engraçada do Rafael. O Rafael, que é um dos artistas mais famosos do Renascimento, não é? Junto com Miguel Ângelo e Leonardo da Vinci. Quando 2 cardeais repreenderam Rafael por ter pintado São Pedro e São Paulo com rostos muito vermelhos, o artista respondeu: o vermelho não deveria surpreender-vos? Eu fiz esta cor de propósito. Afinal de contas, nós temos de perceber que o São Pedro e o São Paulo estão tão vermelhos no céu como aquilo que vocês veem aqui na pintura. Por causa da vergonha que pessoas como vocês, os 2, trouxeram à igreja. Portanto, eram maus cardeais, estes 2, não é? E Rafael disse, é por causa de pessoas como vocês que São Pedro e São Paulo, lá no céu, estão de cara vermelha, devido à vergonha no que a igreja se tornou. Depois há outra história, que é quando o Miguel Ângelo fez a Pietà. Ele era muito jovem, ele tinha 20 e poucos anos de idade, assim como quando ele fez o David, não é? E já agora, antes que vocês comecem com eram génios precoces. Não eram nada. Porque artistas como Miguel Ângelo, artistas como o Picasso, é verdade que eles já desenhavam, pintavam e esculpiam extremamente bem quando eram jovens, mas não esquecer que este tipo de artistas começava o seu treino em técnica clássica quando ainda eram crianças. Portanto, o Picasso começou a ter aulas de pintura com 5 anos de idade. E quando eu digo pintura, é pintura mesmo a sério. Era técnica clássica de pintura que lhe foi ensinada por um professor de belas artes que era o seu próprio pai. Portanto, o Picasso começou a estudar pintura clássica quando tinha 5 anos de idade. Por volta dos 12 anos de idade, ele já começava a pintar bem. Porquê? Porque ao fim de 7 anos de treino, é claro que sabia pintar, não é? Não é porque ele tinha 12 anos e era um gênio precoce. Não. É porque já tinha 7 anos de treino de pintura clássica. Estão a perceber? O mesmo com o Miguel Ângelo. Eles começaram em crianças. Maria Laura, Renascimento não o quê? Não o quê? Escrevam, por favor, frases completas, porque senão nós não entendemos. Nós não entendemos ao que é que a frase se refere. Frases completas, por favor. Manuela, o impressionismo é quase pontilhado. Sim. É mais no pós-impressionismo que fica pontilhado. Um estilo que se chama pontilhismo. No impressionismo vêm-se as pinceladas. Não é tanto pontilhado, é mais pincelada. Mas sim, eu entendo o que querem dizer. Portanto, Renascimento não o quê? Eu já não me lembro que pergunta é que estamos a falar. Eu fiz várias perguntas sobre o Renascimento. Agora, quando Miguel Ângelo foi questionado e disseram-lhe que Nossa Senhora parecia tão jovem quanto o seu filho Jesus, portanto parecem os 2 da mesma idade. Olhem para a Pietà, que está no Vaticano, uma escultura lindíssima.
Olhem para a Pietà e vão ver que o rosto de Maria parece ser da mesma idade que o rosto de Jesus, não é? A resposta de Miguel Ângelo ficou na história. Ele disse: então, mas não é verdade que mulheres castas ficam jovens mais tempo, o que é uma raridade. E então foi uma boca que Miguel Ângelo mandou à moral da sua época, não é? Mulheres castas, que são uma raridade, ficam jovens mais tempo, e Maria era casta. E depois, só para concluir, o Giotto pintou um rosto de São José muito triste, porque a resposta do Giotto foi que São José está muito triste porque a sua esposa ficou grávida sem ele saber de quem. Portanto, isto era antes dos anjos lhe terem dito que foi por obra e graça do Espírito Santo. E portanto o Giotto também pintou um São José muito triste numa pintura da Natividade, não é? Do nascimento de Cristo. Muito bem, no Renascimento não tem pinceladas visíveis. Agora sim, é uma frase completa. Vamos a isso. Eu quero realmente que vocês todos participem e nós estamos mesmo a terminar a aula. Portanto, a aula de hoje foram algumas lendas sobre o artista para vos entreter, para não serem aulas demasiado sérias o tempo todo. E também falei deste livro que eu recomendo, História de Pigmentos, e um livro fantástico das tintas Langridge da Austrália. E vou concluir então com um exercício prático. Quando tiverem tempo, idealmente já, escrevam primeiro uma lista de ingredientes que querem usar no vosso desenho ou pintura. Já viram alguns dos ingredientes, não é? Equilíbrio ou desequilíbrio, aguçado ou arredondado, claro ou escuro, ou médio, claro. Tudo pode ser intermédio ou uma mistura. Vermelho ou azul ou cinzento. Escrevam os ingredientes e a seguir pintem algo totalmente da vossa imaginação. Tanto pode ser abstrato como figurativo ou uma mistura, não faz mal. Totalmente da vossa imaginação. Mas peço-vos, treinem a mente. Peço-vos os ingredientes que vocês escolherem agora, cinjam-se a eles até terminarem a pintura. Não introduzam mais coisas. Está bem? Texturado ou liso, cheio de pormenor ou sem pormenores. Há muitos ingredientes. Para a semana eu vou-vos dar, se calhar, uma lista completa. E isto é alfabetização visual. Tem a ver com a imagem. Tem a ver com o tema visual. E, finalmente, o que vocês desenharem a partir da imaginação, por favor, publiquem no Facebook. Eu quero ver o que é que vocês estão a fazer nestas aulas. Porque as aulas não são... vocês não aprendem olhando para os meus lábios. Vocês não vão aprender muito. Isto não é uma aula que se baseia na boca. É uma aula que se baseia na mão. Que eu já vos disse a semana passada, na outra semana, a mão é isto. Uma mão. Se vocês não desenharem com a mão, vocês não aprendem a desenhar nem a pintar. Portanto, é a altura de passarem à ação. Desenhem e pintam. Não tenham medo. Eu prometo que desta vez não vou fazer crítica nenhuma, porque são obras da imaginação. Portanto, não há certo ou errado. Estão todas certas. Claro que se tiverem perguntas, façam as perguntas quando postarem essa obra. Se tiverem mesmo muita vergonha do desenho, porque se forem principiantes, se calhar, eu não sei desenhar. Não interessa, são principiantes. Eu vou-vos dar uma dica. Escrevam apenas esboço. Aí toda a gente perdoa. E honestamente, olhem para a arte contemporânea. Vá lá. Vocês vão ver coisas muito piores que as vossas a vender por milhões. Portanto, publiquem. Ponham no Facebook, identifiquem para eu poder ver as imagens. Se tiverem mesmo muita vergonha e nem a palavra esboço vos ajudar, e escrevam sempre da imaginação, não é? Esboço a partir da imaginação. Se mesmo assim tiverem vergonha, então por favor mandem-me só para mim em mensagem privada. Mas eu quero mesmo ver
o que é que vocês estão a fazer, está bem? Comecem agora o vosso exercício. Muito obrigado a todos e vemo-nos para a semana. Tchau. Obrigado. Tenho aqui 2 perguntas que vou só responder. Desculpem lá. Manuela, o expressionismo sim é quase provocador, porque tem muito a ver com o estado de mente do artista. E Doris, quantos ingredientes seria bom definir antes da pintura? Eu diria quantos mais melhor. Não deixar que a pintura se torne numa coisa demasiado... É assim, nós temos um estilo de pintura que é a pintura automática. E na pintura automática nós vamos pintando consoante o que está a acontecer à nossa frente. Não é o objetivo deste exercício. Não há nada de errado em pintar dessa forma. E eu recomendo vivamente que se pinte de uma forma muito automática. Mas vamos treinar a mente também a ser boa no oposto disso. Eu diria que quanto mais ingredientes forem pré-definidos, maiores as possibilidades de sucesso. Vamos pintar como se estivessem a responder a uma... Já sei. Imaginem que vocês têm um projeto de decoração de interior. Estão a trabalhar com designers de interior, decoradores de arquitetura, não é? Portanto, e os designers de interiores pediram-vos, enquanto artistas, para fazerem pinturas para aquela sala. Eu há tempos tive de fazer montes de pinturas gigantes que eu não publiquei porque nós temos contrato de... Como é que se diz? De sigilo, não é? Portanto, há certas imagens que eu não posso revelar. Há clientes que pedem anonimidade e isso inclui a pintura. Portanto, há muita coisa que eu faço que eu não ponho na internet. Está no meu portfólio, mas não está na internet. E a empresa de design de interiores, que é uma empresa fabulosa, gigante, eles deram-me temáticas muito específicas, Doris. Portanto, eles escreveram... faz uma pintura em que tu uses azul escuro, branco e um cinzento avermelhado, por exemplo. Estou a dar um exemplo, por acaso não foi nada disso, mas noutra pediram-me, faz uma pintura em que a tinta seja muito empastada, muito texturada e muito à base de tons neutros, etc, etc, etc. Não sei se eu me estou a explicar bem. Quando nós trabalhamos para designers de interiores, eles enviam-nos uma lista de critérios para que a pintura combine com o resto da casa. Por exemplo, nós não vamos pintar, sei lá, há certos temas e há certas pinturas que simplesmente não ficam bem naquela casa, não é? Portanto, eu entendo porque é que os designers são tão específicos. É para se certificarem que essa pintura vai brilhar mesmo naquela sala, naquele contexto. Está bem? E então, muito obrigado a todos. Olá, Isabel! Bem-vinda! Como é que foram os Açores? Muito obrigado a todos. E então, vemo-nos para a semana. Comecem agora, por favor, o vosso exercício de pintar a partir da imaginação. Não há certo ou errado, mas escolham os ingredientes primeiro. Tá bom? Tchau. Adeus.